Projeto de lei de emenda à lei orgânica número 01/11, que estabelece o número de vereadores para a Câmara Municipal nos termos da Constituição Federal. Votação, então, segundo turno, voto aberto. Por favor, vereador, a justificativa. Só para resgatar a justificativa. Senhores vereadores, a emenda constitucional número 58, que alterou a redação do inciso 4º do caput do artigo 29 da Constituição Federal, estabeleceu o limite para o número de vereadores. Assim sendo, tendo em vista que a alteração constitucional não fixou o número, mas apenas o limite para tanto, se torna necessário que a Lei Orgânica Municipal, que é a Lei de Organização do Município, traga tal definição. Por conseguinte, os vereadores abaixo nominados apresentam a proposta de alteração da lei orgânica a fim de aumentar o número de vereadores no município para 11, que é o limite permitido pela linha B, inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal. Tal entendimento se justifica frente ao importante papel que o vereador representa junto ao Poder Legislativo em representação da vontade popular. Assim sendo, contamos com a colaboração dos nobres edis para a aprovação da emenda à hora proposta. Carlos Barbosa, 3 de agosto de 2011, assinam a emenda os vereadores Todson Marcelo Andrade, do PCdoB, Terenciano Stefani, PP, Jair Guerra, PP, Valmir Zaparoli, PT, Fernando Cislag, PP e Miguel Alberto Stanislavski, do Democratas. Parecer da emenda. O parecer jurídico diz que, conforme traz a justificativa da proposição em exame, a emenda constitucional 58 alterou o artigo 29 da Constituição Federal, impondo o limite máximo para o número de vereadores de acordo com a variação populacional do município. Assim, de acordo com a normativa relativa ao número de habitantes de Carlos Barbosa, há a possibilidade de se elevar o número de vereadores para 11. Aliás, de se consignar que, em virtude da alteração constitucional, é necessário que a Lei Orgânica Municipal determine exatamente o número de vereadores, situação que atualmente não é abrangida pela referida norma. No mais, se ressalta a necessidade de que a regulamentação do número de vereadores do município seja efetuada até pelo menos um ano antes das eleições de 2012, em virtude do previsto no artigo 16º da Lei Fundamental. Parecer da Comissão de Justiça e Redação considera o projeto constitucional, legal e correto. Pede apreciação. É isso? Ok. Por favor, então, um dos proponentes dos vereadores que gostaria de se manifestar. Vereador Zaparoli, então, aqui como falando em nome dos vereadores que estão propondo essa emenda, 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente a comunidade aqui presente. Eu, na minha história de vida, eu venho de uma caminhada longa de lutas sociais e das quais me anima muito quando as lutas sociais têm a causa justa. E me anima muito porque muitas vezes na dialética da história eu defendi coisas que lá pelas tantas não servem mais. Mas naquele momento serviam. Não tenho dúvida, senhores, que a manifestação da comunidade de Carlos Barbosa, ela é muito importante no que se tange ter 11 ou 9 vereadores. Mas o promotor público foi claro, eficiente, preciso, que qualquer teoria das quais eu ouvi durante esta semana, na minha opinião, caíram por terra. Ele foi contundente quando ele afirmou isso, que a questão de escolha de 9 ou de 11 vereadores é só uma questão política. Não significa mais gasto ou menos gasto na Câmara de Vereadores. É nesta base que me enquadraram durante uma semana. E eu dizia para o jovem hoje de manhã, na escola, quando estudávamos, que na minha época de estudante não precisava entrar alguém na sala de aula e fazer show para a gente poder ir num movimento social. Bastava alguém estar na porta, entregar e dizer onde era e a hora que era que nós estávamos lá. Corri muitas vezes da polícia por movimentos semelhantes aos dos senhores, e isso é muito bom na história de um homem, porque também a gente amadurece. Portanto, senhores, eu tenho convicção plena
tendo em vista que só 2020 eu posso aumentar o número dos vereadores nesta casa ainda, baseado também na emenda do vereador Didiguera, dos quais nós podemos, sim senhor, diminuir o salário desta casa, e isso é tão verdade que o Rafael Dalcin entrou com um projeto hoje à noite, para diminuir ainda mais, senhor vereador, daquilo que o senhor tem proposto. Então nós podemos diminuir nosso salário, está aí a prova. E também tendo em vista do homem que fez mais voto neste Estado, tendo em vista trazer esta emenda constitucional, foi o Pompeu de Matos, do PDT. A respeito dele, aquela vez a população votou por ele, porque acreditou no que ele estava fazendo. É que, senhores, eu peço o voto de cada um dos senhores pelos 11 vereadores. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Zaparoli. Por favor, agora a gente vai... por favor, gente, assim, ó, tanto eu já falei, né? Tanto pró quanto contra, a gente quer levar a questão... Acho que tá bonito aqui, a gente não precisa se atrapalhar, né? Então, tanto pró quanto contra, vamos tentar manter a tranquilidade aqui para dar os encaminhamentos. Eu vou abrir, então, para a discussão do projeto A Emenda à Lei Orgânica para a discussão. Começa aqui para a minha direita. Já? Ok? Está aberto a discussão. O vereador Rafael quer discutir? Então tá bom, vou fazer a inscrição aqui. Vereador Rafael, vereador Evandro. Zaparoli se manifestou, vai se discutir ou não? Zaparoli, Jair, Cislag, não? Sterenciano? Não? Baroni sim. Já tem muita discussão, Sterenciano. Baroni sim, Todson também, ok? Vereador Rafael, 2 minutos. Obrigado, presidente. Importante nós respeitarmos todas as posições, e a minha desde o início já deixei clara. Sou contra o aumento do número de vereadores, até porque eu entendo que o aumento da representatividade é muito relativo, e em outras oportunidades já pude expor dados em relação a isso. Carlos Barbosa, comparado com outros municípios, tem uma representatividade significativa da população aqui nessa casa. Com relação ao argumento da economicidade e de que não haveria aumento de despesas, eu também não consigo concordar com isso. Por mais que se fale que o salário dos 9 vereadores será distribuído entre os 11, nós sabemos que a partir de 2013, se for aprovado esse projeto, tudo será multiplicado por 11. Inclusive, a estrutura administrativa dessa casa, os gastos com material, provavelmente precisaremos de mais funcionários para poder trabalhar, até porque os atuais estão sobrecarregados. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade para entender isso. Mas se nós pedirmos para qualquer dona de casa, elas vão saber que se 2 a mais sentarem na mesa, vai precisar de uma panela maior para fazer comida. Os gastos... Pois é, olha... Não. Vereadora... Calma, pessoal. Ok, gente, assim, ó. Olha só, vereador Rafael, continua com a palavra. Obrigado, presidente. Por favor, pessoal, depois só gostaria, presidente, que o tempo 15 segundos a mais. fosse reposto. É importante isso. Eu vou respeitar a posição que for tomada aqui. E no primeiro turno foi aprovado esse projeto, mesmo com o meu voto contrário. E o importante é isso. Eu, se for aprovado, respeitarei. Agora, espero que os colegas também respeitem os argumentos da maioria da população que não concorda com a aprovação dessa proposta. E eu acho que aqui está tendo uma distorção muito grande. Nós estamos aqui para representar a vontade da população e não é isso que nós estamos vendo acontecendo aqui. Obrigado, vereador. Bom, eu vou...